Vamos caminhando, chegamos agora então ao nosso 22º encontro. E nós estamos trabalhando em cima do capítulo 5 do Evangelho de João. Nós lemos no encontro passado do versículo 1 até o versículo 9 e hoje eu pretendo ler do versículo 10 até o versículo 18. Mas lembre-se, nessa primeira parte, entre o versículo 1 e o versículo 9, nós encontramos Jesus numa festa lá em Jerusalém. Uma festa dos judeus, Jesus estava nessa festa lá em Jerusalém. E ele vai chegando na cidade, vai entrar pela Porta das Ovelhas. Próximo à Porta das Ovelhas havia um tanque. Esse tanque era como se fosse uma piscina bem grande, e conhecido como Betesda, o tanque de Betesda. E transliterando significava a casa de misericórdia. Jazia uma multidão de enfermos em volta desse tanque. Eram paralíticos, coxos, cegos, porque existia a crença que aquelas águas seriam agitadas e quando alguém entrasse na água, quando agitada, o primeiro que entrasse receberia uma graça e ficaria curado da sua enfermidade, do seu problema. Então, nessa multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, havia um homem. E esse homem foi especial para Jesus, porque Jesus foi ao encontro dele. Esse homem estava já há 38 anos aguardando uma possibilidade de ser arremessado no lago quando as águas se agitassem no tanque. Enfim, esse é o cenário que nós encontramos entre o versículo 1 e o versículo 9. Aí Jesus se aproxima desse homem e faz uma pergunta para ele: queres ser curado? Eu estou há 38 anos aqui na beira desse tanque, aí você me pergunta se eu quero ser curado. Ele poderia simplesmente responder: sim, eu quero ser curado. Mas ele não sabia que aquela pessoa que estava à frente dele era o Messias. Ele não sabia que ali era o Jesus, o Messias. E ele estava tão enraizado, mas tão enraizado com as tradições, que tudo o que ele queria era que aquele homem que veio até ele agora nesse momento ficasse ali com ele até a próxima oportunidade da água ser agitada. Aí essa pessoa que está ali no ato de misericórdia jogaria-o no tanque e ele teria seu problema solucionado depois de 38 anos. E dane-se os outros, eu resolvi meu problema. Era esse o cenário. Aí olha só o versículo 8, voltando um pouquinho ao versículo 8, Jesus fala para ele assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. No versículo 9, o homem imediatamente se viu curado. Então ele deve ter olhado para ele mesmo e viu que a enfermidade dele tinha sido curada milagrosamente, ele estava curado. Aí ele toma o leito e pôs-se a andar. E temos um problema, que aquele era um dia de sábado. Muito bem. Ao ouvir a voz de Jesus, ele se viu curado. Ele se olhou e viu que a enfermidade que ele tinha já não tinha mais, já não existia mais, ele estava perfeito. E ele vai sair andando e carregando leito de palha, de repente. Certamente aquela multidão de enfermos que estavam ali, coxos, paralíticos, viram aquele homem que jazia há 38 anos junto com eles ali, e de repente vê ele se levantando, pegando leite e andando. Os cegos não viram nada, tenho certeza disso. Mas ouviram sim, ouviram o burburinho, as pessoas falando: olha, fulano, lembra do fulano lá, ele está há 38 anos para a gente aqui, ele agora levantou, pegou o leite, está andando, e aquela confusão, aquele vozerio deve ter sido levantado. E agora? E agora? O enfermo acabou de ser curado sem que as águas fossem agitadas. E aí? Temos alguma coisa diferente acontecendo. Vamos ficar aqui, nós, paralíticos, enfermos, olhando para o tanque, esperando a água ser agitada, para que nós tenhamos a nossa possibilidade de receber a cura? Ou vamos então seguir esse que falou com esse enfermo e curou esse enfermo? Nós temos agora uma segunda opção. Mas há um outro problema aqui. O problema é que é sábado. Era sábado. E não se poderia fazer nada entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol de sábado. A lei judaica não permitia isso. Os fariseus de plantão deviam estar de olho, observando lá em Jerusalém quem fazia ou quem não fazia alguma coisa no sábado, quem obedecia à lei ou quem desobedecia à lei. Aí, tendo o enfermo, acabado de ouvir Jesus falar, levantou, andou e ainda carregou o leito. Tanto o enfermo quanto Jesus acabaram de quebrar um dos preceitos da lei.
Eles agora são réus por ter desobedecido a lei. Os fariseus, nessa época, haviam acrescentado às leis mosaicas uma série de restrições minuciosas e uma longa lista de proibição. Além de acrescentar a lei, vamos botar assim, o que eles entendiam, as interpretações dele, eles fizeram com que o sábado ficasse penoso. Eram mais de 39 proibições que eles tinham que observar à risca, porque se não observasse, estava caindo no pecado de descumprir a lei. Muito bem. A coisa era tão séria, eu falei nos encontros passados, que se um homem naquela época precisasse cuspir, ele tinha que procurar uma pedra e cuspir sobre a pedra, porque se ele cuspisse sobre a terra, poderia entender que estava irrigando. Quem usava as roupas com as franjas, aquelas franjas têm um simbolismo, se as franjas no dia de sábado estivessem esparrando no chão, poderia acreditar que ele estava varrendo, e não pode. Andar, no máximo uma légua, mais do que isso é pecado, está quebrando a lei, não pode. Mas Jesus curou num sábado. E o enfermo, aquele que foi agraciado, carregou seu leito. E não pode. É proibido pela lei fazer qualquer tipo de trabalho até o pôr do sol do sábado. E todos viram ele se levantando, pegando o leito, carregando o leito. Vamos ao texto? Vamos lá. Versículo 10. Diz assim: por isso, disseram aos judeus, disseram aos judeus o que fora curado. Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Então os judeus já vieram para o homem que acabou de ser curado e vai chamar a atenção dele que não é lícito carregar o leito. A cura milagrosa não foi mais importante nem mais impactante do que aquele homem carregar o leito. O que chamou a atenção não foi o homem que estava há 38 anos entrevado, agarrado naquele leito. O que chamou a atenção foi ele ter carregado o leito. A cura parece que não despertou tanto o interesse. Versículo 11. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Ou seja, aqueles fariseus foram chamar a atenção daquele homem por estar carregando o leito no dia de sábado, e o homem fala assim: a culpa não é minha, a culpa é daquele que me curou. Aquele que veio aqui, eu estava aqui na minha, ele veio aqui, me curou e falou para mim carregar o leito. A culpa não é minha, a culpa é dele. A culpa nunca é minha. A culpa nunca é minha. Vocês se lembram do episódio da queda da humanidade? Quando Adão come da maçã, do fruto proibido, e quando Deus procura Adão está escondido, aí Deus pergunta: Adão, você comeu do fruto? Você me desobedeceu? Aí Adão levanta a voz e fala assim: a mulher que o Senhor criou para mim, ela comeu e ela me deu de comer. A culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor criou. Mulher, você comeu da fruta, deu para o seu marido? Olha, eu só comi da fruta porque a serpente que o Senhor criou disse que eu podia comer e eu comi. Então a culpa não é minha, a culpa é da serpente que o Senhor criou. Então, como foi o Senhor que criou a serpente, a culpa é de Deus. É assim com a humanidade. É difícil o homem se render e assumir a sua culpa. Sempre foi assim, desde os primórdios até hoje é assim. É muito difícil alguém assumir a sua culpa. Aqui nesse quadro não foi diferente. A culpa de eu, paralítico, ter quebrado a lei, foi ele que me curou. Se ele não tivesse me curado, você pode ter certeza, meu amigo, que eu estaria lá no mesmo lugar, sentadinho no mesmo lugar, naquele colchãozinho de palha. Mas como ele me curou e ele me mandou andar, a culpa é dele. A culpa é desse homem aí, que eu nem sei quem é. Versículo 12. Perguntaram-lhes: quem é o homem que te disse, toma teu leito e anda? Agora eles perguntaram: quem foi que fez isso? Quem foi que mandou você fazer isso? Aí ele responde no versículo 13: mas o que fora curado não sabia quem era. Não sabia quem era. Porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. A maioria que estava ali era cegos, coxos e paralíticos. Então Jesus saiu, os cegos não viram, os coxos e paralíticos não puderam acompanhar, e Jesus seguiu o caminho dele. Mais tarde, olha o versículo 14, mais tarde,
Jesus encontrou esse enfermo no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Palavra de Jesus: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que seria pior do que você passar 38 anos enfermo? O que seria pior do que você passar 38 anos em cima de um colchão de palha na dependência de alguém? Sabe o que é pior que isso, meu irmão? É a segunda morte. É a segunda morte. Pior é a segunda morte. Já pensou? Você passa a vida inteira sofrendo e a eternidade toda no inferno? É isso que Jesus está falando aqui. Para que não te suceda coisa pior. Pior do que sofrer aqui é continuar sofrendo toda a eternidade. Esse é o alerta de Jesus. Ele ainda não tinha reconhecido que Jesus era o Messias. Até esse momento, até essa palavra de Jesus, ele não conseguiu ver Jesus, o Messias, ali. Ele ainda não tinha reconhecido que Jesus era o Cristo. Olha o que ele faz no capítulo 15. O homem retirou-se, deixou Jesus para lá. Retirou-se e disse a quem? Aos judeus, que fora Jesus que o havia curado. Agora eu sei quem me curou, agora eu sei o nome dele é Jesus. É o Nazareno, é o Galileu, foi ele que me curou. Aí ele vai lá para os inimigos de Jesus, lá para os judeus e fariseus da época, e fala: agora eu sei quem me curou. E ele faz assim: ao invés agora, eu estou curado, ao invés de eu seguir a Jesus, esse homem, esse filho, corre para informar aos judeus que foi Jesus, o Nazareno Galileu, que o havia curado. E, por conseguinte, foi Jesus que me fez quebrar a lei. Foi Jesus que me fez violar a lei do sábado. Agora que eu sei que é Jesus que me curou, ao invés de me prostrar aos pés dele e falar: só o Messias pode fazer isso, não, ele vai lá para os fariseus, vai lá para os judeus: agora eu sei quem me fez violar a lei do sábado. A culpa não é minha, a culpa é dele. Ao invés de gritar: o Messias me curou, ao invés de gritar: o Messias esperado chegou, porque só o Messias prometido poderia fazer em mim o que esse homem fez, ele vai denunciar aos judeus que foi Jesus responsável por ele ter quebrado a lei, por ele ter pecado. Ele tinha mais medo dos seus líderes do que temor a Deus. Ele tinha mais medo dos seus líderes do que obedecer a Jesus. Perigo, né? Interessante, João, que está escrevendo esse evangelho, não escreve nenhuma linha sequer, evidenciando gratidão da parte desse enfermo. Não há no evangelho de João, no escrito de João, nenhuma informação de que ele agradeceu. Sabe qual é a consequência? A consequência está no versículo 16. Os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Consequência? Está aí. Os inimigos de Jesus se levantam mais contra ele. Esse Nazareno vem aqui no templo, no nosso templo, quebra a lei que nós tão zelosamente ensinamos, e ainda por cima está levando outras pessoas a cometerem o mesmo pecado. Olha o ódio à flor da pele. Mas esse ódio vai ficar pior, a coisa vai ficar pior. Olha o versículo 17. Mas ele quem? Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pronto, como a gente fala na nossa gíria, a casa caiu. Isso deve ter soado aos ouvidos dos judeus como a maior blasfêmia que alguém poderia proferir. Essa, sem dúvida, era a maior blasfêmia que eles poderiam ter ouvido. Alguém chamar Deus de Pai? Nós temos um temor absoluto, nós nem falamos o nome dele, mas ele vem aqui e fala que é o Pai dele. Esse Nazareno vem aqui no nosso templo sagrado, quebra a nossa lei, leva outros a pecar junto com ele, e ainda por cima chama Deus de Pai. Está se dizendo ser filho de Deus. Olha o versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. E continua: porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
Dá para imaginar? Dá para imaginar essa cena? Nós não podemos esquecer, chegando ao final, nós não podemos esquecer, João escreve seu evangelho para comprovar que Jesus é Deus, que Jesus Nazareno é o Galileu, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. O objetivo de João escrever o evangelho, o público-alvo dele tinha que entender isso. Jesus, o crucificado, é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Então, ele está escrevendo para combater aquelas heresias que estavam nascendo na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, que nós conhecemos bem dos encontros passados. Então, João aqui está se fazendo, está fazendo uso das próprias palavras de Jesus para evidenciar que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Ele fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu e o Pai somos um, eu e o Pai estamos trabalhando pelo bem de você que ama e segue a Jesus. Daqui em diante, ainda no capítulo 5, o Evangelho de João vai mostrar Jesus de forma como o próprio Jesus explica a sua missão. Aí João vai descrever Jesus explicando para nós a missão, a que ele veio e a sua relação com o Pai. São cenas do nosso próximo capítulo. Fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima oportunidade.